vem a alma falar com Deus, me satisfaz. Declare, igreja, grande é o nosso Deus. Cante em vozes, diga: e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Diga de novo: em seu perdão encontro paz. Diga mais uma vez: em seu agora abrir a palavra do Senhor, e eu gostaria de pedir que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça e intercedesse por esse momento do estudo da palavra. Posso contar com a sua oração? Ore para que Deus esteja nos abençoando, nos usando. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Pai de amor, louvado seja, Senhor, por tudo que Tu és. Nesse momento estamos aqui a Te louvar, Te adorar. Suplicamos por Jesus, Senhor. Aceita nossa adoração, nosso louvor. Abrimos Tua palavra nesse momento e humildemente rogamos, Pai, todos juntos, abençoa esse momento do estudo da palavra. Falas Tu, Senhor, ao nosso coração. Que não seja aqui o homem a falar, mas o Senhor através do homem. Sabe, Senhor, minhas limitações, mas como cantamos aqui, que os Teus sonhos se façam em mim, em nós, e que somente Jesus seja exaltado, glorificado. E todos saímos nessa noite daqui abençoados por Ti. Pedimos humildemente em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, Papa. Que Deus te abençoe, amém. Muito bom estar aqui com meu amigo Mateus. Querido, muito bom. Mateus é um amigão do coração. Tive a oportunidade, a bênção de trabalhar com o Mateus lá na igreja de Curitiba. E é sempre bom estar junto com o Mateus novamente. São boas lembranças de como Deus nos usa, nos abençoa para chegarmos com a Sua palavra, com o louvor ao coração daqueles que estão sedentos. Deus seja louvado por isso. A mensagem desta noite está no livro de Atos, no capítulo 3 e 4. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir a Bíblia ou acessar ela no teu dispositivo eletrônico. Atos capítulo 3, capítulo 4. Eu recomendo a você, de repente você vai acessar do seu celular, recomendo, coloque no modo avião para você não ser distraído por outra mensagem que não seja a mensagem e a palavra do Senhor, amém? Abra ali Atos capítulo 3 e vamos ler a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Amanhã também, de manhã e à tarde. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Verso 3, Atos 3, 3, diz: vendo ele
a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: foi o que Pedro disse? Olha para nós, olha para nós. E ele, versículo 5 diz que os olhava atentamente, esperando receber o quê? Alguma coisa. Receber alguma coisa. Verso 6 diz: Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Uau! Você conhece essa história, tão linda história? Eu fico imaginando, queridos, quando eu leio o livro de Atos, e eu amo a palavra de Deus, e especialmente o livro de Atos, porque quando eu leio Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e por aí vai as histórias dos atos e dos apóstolos através do Espírito Santo de Deus, poderíamos dizer, como alguns ali sugerem, né, que o livro de Atos poderia ser não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito de Deus, porque tudo que acontece ali é sim através do Espírito de Deus. A serva de Deus, ela diz que quando os últimos dias da história deste mundo chegarem, e nós estamos vivendo nesses últimos dias. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Amém? Nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Os mesmos eventos registrados aqui em Atos vão se repetir sobre o povo de Deus nos últimos dias da história. Porque o que aconteceu aqui foi somente uma amostra do que vai acontecer no derramamento da chuva serôdia. Aqui chuva temporã, nós entendemos pela Bíblia, mas no final dos tempos é chuva serôdia, amém? Sabe, queridos, eu como pastor, eu estava recentemente fazendo um podcast lá na minha igreja, os jovens, né? Fazem um podcast ali todo mês com algum convidado, à sexta-feira à noite, sentam, conversam e tudo mais. E nesse podcast me fizeram uma pergunta: pastor, qual é a sua maior frustração ou desafio do seu ministério? O que mais lhe causa frustração ou tristeza? E na hora me veio à mente assim: se o que mais me traz tristeza é a minha limitação, quando eu gostaria de fazer alguma coisa que eu me sinto limitado, não consigo. Não consigo. Sabe quando você está amarrado? Vou lhe contar, como exemplo, esta semana agora que passou, hoje é sexta-feira, sexta-feira passada, exatamente uma semana atrás, eu fui no hospital fazer uma visita para um membro da minha igreja, 38 anos. Alguém aqui tem 38 anos? Pouco menos ali, talvez, em torno de 36, 7, 8 anos. Temos alguns aqui. Imagine você, 36, 37, 38, 39 anos, nessa faixa etária. De repente você vai para o hospital, casado, 10 anos, lindo casal. Ele, intérprete de Libras nosso da igreja, atuante com o Clube dos Desbravadores. Um homem de Deus, pense. Foi internado na terça-feira. Na sexta-feira foi visitá-lo. Soube da sua internação na quarta-feira à noite. Combinamos com a esposa. Na quinta eu não tinha condições de ir. Foi na sexta-feira visitar e eu o ungi. Ele estava em coma já. Ele foi internado, saturação 60.
pneumonia muito agressiva, fizeram uma bronquioscopia nele e foi diagnosticado posteriormente com tuberculose. Já pensou? Desde maio ele estava caindo a sua saúde, e eu chego no hospital e vejo ali, e você é impotente, não consegue fazer nada. Mas que loucura! E eu leio o livro de Atos, Pedro e João indo ao templo, subindo ao templo, de repente eles veem lá um homem paralítico, anos e anos e anos, e de repente aquele homem implora para eles: por favor, dá alguma coisa para mim. Pedro diz assim: olha para mim. Eu fico imaginando, né? Que fantástico. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu não tenho prata, eu também não tenho ouro para te dar, mas eu tenho quem? Eu tenho quem? Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. E em nome de Jesus, o Nazareno, levanta agora e anda. Vem cá, dá a tua mão para mim. Não sei como eu gostaria de chegar no leito lá do meu amigo, meu irmão querido, e junto com a esposa ali, tomar na mão dele e dizer assim: querido, agora levanta, chega. Vai chegar um dia em que essas maravilhas vão acontecer, amém? Mas não falta muito. Não falta muito. E eu pergunto para você: o que é que está faltando para milagres e maravilhas de Deus acontecer? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você refletir nessa noite, e não só nesta noite, mas neste final de semana. E esta pergunta, se nós conseguirmos alcançar, viver a resposta, preste atenção no que eu estou dizendo, se nós alcançarmos viver a resposta a esta pergunta, sua vida vai mudar por completo. E não só a tua vida, a história de Mossoró vai mudar. Quer ver a pergunta? São duas perguntas para nós refletirmos, ok? Primeira pergunta você já respondeu aqui, mas eu vou fazer ela novamente. Quantos aqui acreditam que Jesus está muito perto de voltar? Levante a mão em nome de Jesus. Diga glória a Deus, eu creio. Amém? Baixa sua mão agora. E presta atenção na segunda pergunta que eu faço. Olha lá. Quantos de vocês, reflita bem na pergunta, quantos de vocês creem que nós estamos vivendo, que nós estamos o que, igreja? Vivendo como deveriam viver aqueles que creem que Jesus de fato está às portas? Levante a mão. Poucos levantam as mãos. Misericórdia. Estamos juntos ali? Olha só. E isso é muito forte, muito chocante. Por quê? Porque eu digo, eu creio que Jesus está às portas, voltando em breve. O mundo vê isso. Veja, você não precisa ser um cristão, você não precisa temer a Deus, você não precisa acreditar na Bíblia, você pode ser um ateu, pode ser qualquer outra coisa, mas qualquer um neste mundo percebe que o mundo está caminhando para a destruição, é ou não é verdade? Jesus já havia profetizado sobre isso. Jesus disse que os homens desmaiarão de terror diante das coisas que hão de acontecer sobre a terra. E nós estamos ou não estamos diante desses dias? Sim, nós vemos isso, nós levantamos a mão porque cremos nisso, mas nós não estamos vivendo assim. Eu pergunto, meu Deus, o que é que está acontecendo conosco? E eu entendo que
Jesus ainda não veio, e nós sabemos que Jesus virá sim, amém? Glória a Deus por isso. Mas Jesus não virá sem que antes o Espírito seja manifestado em sua igreja, em seu povo. É primeiro a vinda do Espírito na chuva serôdia, depois a vinda de Jesus. E eu preciso que Jesus venha sim, mas que o Espírito venha primeiro. Quanto que nós pregamos sobre o Espírito? Quanto que nós vivemos sobre a vinda do Espírito? Alguns anos atrás, precisamente em 2012, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Foi um momento assim, em que eu estava muito bem, vamos dizer assim, no meu ministério, 4º ano num distrito pastoral. Foi uma experiência muito linda naquele distrito, Deus abençoando muito. Mas eu fiquei enfermo, precisei passar por uma cirurgia. Bom, eu não tenho tempo aqui para contar os detalhes para você, mas só assim resumidamente, eu fui para o hospital, fiz a cirurgia, eu fiquei quase 2 meses sem pregar, sem fazer um batismo, porque o pós-cirúrgico não me permitia isso. Eu fiquei muito frustrado de ir para a cirurgia, porque eu só queria pregar. Eu disse: Senhor, eu tenho semana de oração, eu tenho colheita para fazer, batismos para fazer, o distrito envolvido em evangelismo e tudo mais. Senhor, eu só quero pregar, Senhor, deixa eu pregar, cura minha ferida, não deixa eu ir para a cirurgia. E Deus não só permitiu que eu passasse pela cirurgia, quanto ainda disse assim: você não vai pregar e fazer um batismo por 2 meses. Mas quando eu fui para o hospital, Deus colocou nas minhas mãos um livro, de uma forma miraculosa. O livro chegou para mim, puf! E esse livro, ele foi publicado alguns anos depois pela Casa Publicadora Brasileira, e você tem acesso a esse livro. Eu gosto de recomendar livros nos meus sermões, porque livros transformam vidas, amém? A gente tem o maior livro de todos eles diante de nós, e alguns outros livros que transformam vidas. E esse livro que eu li hoje, ele tem como título Revolução do Espírito. Alguém já leu esse livro? São algumas poucas mãos eu vejo aqui erguidas. Revolução do Espírito. Procure Casa Publicadora Brasileira, CPB, Revolução do Espírito. Esse livro mudou a minha vida. E eu, no hospital, comecei a ler, pouco antes da cirurgia, na noite anterior, passei pela cirurgia, continuei lendo o livro. Esse livro mudou minha forma de pensar, de viver. E eu comecei nestas férias agora, antes de vir de férias, né, para estar com meus pais em Santa Catarina. Viemos ontem de Santa Catarina, da casa dos meus pais, para estar aqui com vocês. Eu comecei nesse final de semana que passou a ler novamente esse livro. Isso eu quero ler nas férias de novo, estou lendo de novo, porque é uma inspiração. Eu recomendo você. No primeiro capítulo deste livro, eu vou compartilhar com você, vou dar um spoiler, tá bom? Só para você ter um gostinho. No primeiro capítulo desse livro conta a história de Gao Hongtse, um irmão nosso lá na China. Imagine, China, país comunista, ateu, quando não ateu, idólatra. E nós temos lá muitos, a igreja tem se movimentado muito na China, e louvado seja Deus por isso, apesar das perseguições e tudo mais. Tem um sobrinho meu que foi missionário na China por 2 anos. E, enfim, os missionários na China passam por coisas muito, muito desafiadoras. E nós podemos aqui, num lugar tão aprazível como esse, abrir a Bíblia e estudar a palavra. Lá na China, esse irmão Gao, ele estudou a Bíblia, ele foi batizado, aceitou a Jesus, mas Gao, ele não sabia ler nem escrever, e ele tinha outro problema, que ele não tinha memória. Mais ou menos assim. Você ensinava para ele a Bíblia, ele tinha capacidade de entender, de compreender, mas no dia seguinte, ele não lembrava do que ele tinha estudado, do que tinham passado para ele, entendeu? Um dia ele chega em casa, depois de um culto de sábado, e conta a história, o pastor Ron Closet, que é o escritor desse livro, que Gao, ele chegou em casa, se ajoelhou e começou a orar a Deus, e no coração dele tinha um
um desejo ardendo. E esse desejo era de fazer alguma coisa, qualquer coisa para Jesus. Ele começou a orar. E a oração dele foi essa: Senhor, me use para eu fazer alguma coisa, qualquer coisa para ti. Mas eu quero que o Senhor me use. Usa-me, Senhor. E ele clamava a Deus. E a oração diz que ele não sabe quanto tempo ele ficou ali orando e clamando: Senhor, eu quero fazer alguma coisa para ti, qualquer coisa, mas eu quero que o Senhor me use. Só que na sua oração, Gal também dizia assim: Senhor, mas o Senhor sabe que eu não sei ler nem escrever, o Senhor sabe que eu não tenho memória, mas Senhor, eu quero fazer alguma coisa, qualquer coisa para ti. De repente, Gal, ele ouviu uma voz em alto e bom tom falar ao seu ouvido. E essa voz disse: Gal, leia o Salmo 62. E Gal, de pronto, tão compenetrado que ele estava na oração, ele disse o quê? Mas eu não sei ler. E a voz repetiu as mesmas palavras ao seu ouvido: Gal, leia o Salmo 62. Não argumentou nada. Gal, ele se levantou, foi na escrivaninha, pegou a Bíblia que ele ganhou no dia do batismo. A gente costuma dar Bíblias no dia do batismo, né? Você ganhou uma Bíblia no dia do seu batismo, certamente. E Gal tomou aquela Bíblia, começou a folhear, e ele encontrou o Salmo 62, e ele começou a ler a Bíblia naquele momento. E ele leu todo o Salmo 62. E aí ele virou a Bíblia em outra porção e começou a ler. E ele disse assim: meu Deus, eu estou lendo. E ele abriu a Bíblia em outra parte e leu, em outra parte e leu. E ele ficou tão entusiasmado que ele não suportou tanta alegria. Ele saiu atravessando a vila, cerca de 6 quilômetros, andando, quase correndo ali, para ir à casa do ancião que havia dado estudo bíblico para ele. Bateu a porta da casa do ancião, o ancião abriu a porta, viu Gal ali, disse: Gal, o que aconteceu? E ele suando, disse: irmão, não, entra, me conta. Quando ele entrou, ele disse assim: irmão, você não sabe o que aconteceu. Eu fui para casa, eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor me use, eu quero fazer alguma coisa, qualquer coisa para ti, mas usa-me, Senhor. E eu estava ali orando, irmão, e eu ouvi uma voz dizendo: Gal, leia o Salmo 62. O irmão sabe que eu não sei ler. A voz falou de novo. Eu peguei a Bíblia, irmão do céu, você não acredita? Eu abri a Bíblia no Salmo 62, eu comecei a ler o Salmo. E o irmão disse assim: como assim que você começou a ler? Não, irmão, e o Salmo diz assim, assim, assim. E ele começou a recitar o Salmo todinho de cor. E ele botou a mão na cabeça: meu Deus, eu lembro tudo que eu li. E ele disse assim: eu li mais outra parte da Bíblia, mais outra parte da Bíblia. Irmão, eu estou lembrando de tudo que eu li. Naquele ano, em um ano, Gal testemunhou para milhares de pessoas. Obrigado. Para milhares de pessoas. Em um ano, Gal levou 180 pessoas ao tanque batismal. Glória a Deus, amém? Sim. Ei, eu não tenho o quê? Não tenho ouro. Se eu não tenho prata, mas eu tenho o quê? Eu tenho Jesus. Eu te dou Jesus. Eu quero refletir com você o seguinte: o que você tem compartilhado? Nós vivemos na era dos compartilhamentos, não é verdade? Você concorda comigo? Não? O que você tem dado para as pessoas? O que você tem compartilhado? Se eu já pedi tanta misericórdia a Deus, tanta bobagem que eu já compartilhei, e a gente vê tanta porcaria de reels e coisa lá, não é verdade? E a gente compartilha essa bobajada toda. Eu fico pensando: peraí, é por isso que nós levantamos a mão dizendo: eu acredito que Jesus está voltando, mas eu não o quê? Eu não vivo. O que eu tenho, o que eu compartilho? Esses homens não. Se você está com a Bíblia aberta, em nome de Jesus, amém. Por isso, diz assim, ó: Pedro e João
eles foram presos depois daquele evento, porque todo mundo ficou feliz e houve um alvoroço. E a Bíblia diz, ali no capítulo 4, versículo 1, Pedro depois estava dando um discurso ali, capítulo 4, verso 1 de Atos, assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por eles ensinar o povo e anunciar em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase quantos? 5.000. Poucos dias antes, 3.000 foram batizados. Agora mais 2.000 mais aceitaram Jesus ali. 5.000. E Pedro então foi preso. No dia seguinte trouxeram ele e João, começaram a interrogar: ei, como é que vocês pregam aí? Por que vocês estão falando no nome desse Jesus? Eles disseram: como é que nós não vamos falar em nome de Jesus? Pois ele é aquele que veio ao mundo, ele é o Messias, ele morreu, ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ele ressurgiu e ele em breve virá. E vocês o mataram. Arrependam-se. E diz a Bíblia, não eu, no versículo 13 do capítulo 4: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu Deus, imagine, por onde aqueles homens passaram, eles disseram assim: esses homens andaram com Jesus. Porque eles não tinham ouro, não tinham prata, mas quem é que eles tinham? Eles tinham Jesus no coração. Eles falavam de Jesus, viviam Jesus, eles respiravam Jesus. Tudo para eles era esperança em Cristo Jesus. Esses homens andaram com Jesus. Quem anda com Jesus não faz outra coisa senão fala de Jesus, vive com Jesus, respira Jesus, prega Jesus, leva esperança ao mundo. Aqueles que andam com Jesus vivem como Jesus vivia, é ou não é verdade? Jesus era um homem de dores, diz a Bíblia. Ele sabia o que era padecer, ele sabia o que era sofrer, o que era passar por cansaço, ele sabia o que era ser tentado, ele sabia o que era passar fome, dificuldade. Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas Jesus não fazia outra coisa nesse mundo senão falar do Pai, do amor do Pai, e curar em nome do Pai. Tanto é que ele diz assim: ei, olhem para mim, aqueles que creem em mim farão as obras também que as que eu fiz, porque eu não fiz por mim mesmo, mas eu fiz porque o Pai fez através de mim, porque eu e o Pai somos um, e eu quero que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. E aqueles que estiverem com Jesus serão um com Ele, assim como Ele era com o Pai. Quem estiver com Jesus vai pregar Jesus, vai transpirar Jesus, vai falar de Jesus, vai viver Jesus, vai dar Jesus para as pessoas, vai compartilhar Jesus com as pessoas. Quanto que você compartilhou de Jesus esse ano? Mais um ano passou. Mais um ano passou. Quanto que você compartilhou de Jesus? Quanto que você respirou de Jesus? Quanto que você viveu de Jesus? Quanto que você buscou de Jesus? Na China, esse mesmo pastor conta a história de uma mulher chamada Urlan Yang. Isso já faz vários anos que aconteceu. Urlan Yang, uma professora aposentada de 72 anos. Professora, aposentou, foi para casa, viver perto dos filhos. Porque com 72 anos a gente pensa: eu quero ficar perto das minhas filhas. Ela chega junto dos filhos e faz oração semelhante a dizer: Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Ti, qualquer coisa para Ti, Senhor, usa-me. E o Papai do Céu deu para ela e colocou um sonho no coração dela, aquilo que o Mateus nos levou a cantar aqui. Diz assim: Senhor, eu quero que os Teus sonhos se concretizem na minha vida, sejam os Teus sonhos, não os meus. E Deus colocou no coração dela: filha, você vai se mudar para o interior e lá você vai ser minha testemunha. Ela abandonou a companhia perto dos filhos
contrariamente à vontade dos filhos, foi para o interior, para um lugar onde não tinha nenhum cristão, nada. Isso não é difícil de achar na China. Ele comprou lá uma propriedadezinha, começou a fazer amizade com os vizinhos, convidava para fazer chazinho em casa. Resumindo a história, 1 ano depois, o Len estava estudando com quase 80 pessoas a Bíblia, vivendo Jesus, compartilhando Jesus. Eu tive meu segundo distrito pastoral, tinha uma irmã minha que ela, de descendência japonesa, ela era budista, e um dia ela tinha uma loja, ela começou a escutar na sua loja a Rádio Novo Tempo, isso já faz 20 anos atrás. Escutava a rádio, ela começou a ouvir falar de Jesus, e achava tão lindo que ela dizia assim: pastor, eu conheci Jesus. Disse: eu quero só falar de Jesus. Se quem conhece Jesus quer falar de Jesus. E Urley falava de Jesus. 80 pessoas estudando a Bíblia com ela. Passou mais um tempo e mais outro tempo, e ela estudando a Bíblia com pessoas e mais pessoas. Ela veemente: Senhor, essas pessoas precisam ser batizadas. Se quem vai batizar elas? Não tinha igreja, não tinha ancião, não tinha pastor, não tinha associação, não tinha missão, não tinha nada. Isso que eu faço com essas pessoas. Ela orou, clamou a Deus: Senhor, usa. E Deus disse: você vai batizar essas pessoas. E eu que batizou aquelas pessoas. Sabe quantas pessoas ela batizou? Na primeira leva de pessoas que decidiram por Jesus. Alguém tem um chute aí? 120? Alguém dá mais? 140? Ela batizou 800 almas. A primeira igreja de Urley, quando eu vi essa história, isso há 13 anos atrás, tinha mais de 2.000 membros, e outras 6 igrejas e 10 grupos já haviam surgido desta igreja. Ei, você acredita que Jesus está voltando? Você está vivendo? Você está vivendo? Aqueles que têm Jesus vão compartilhar Jesus. Aqueles homens, quando Pedro voltou, continue comigo para nós concluirmos a mensagem de hoje, versículo 24, versículo 23 do capítulo 4, versículo 23 em diante, diz assim: uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. E veja, contaram para os irmãos, chegaram para os irmãos Pedro e João: ei, ontem a gente foi para o templo, aconteceu isso, depois nós fomos presos, depois de ser preso, a gente foi lá diante dos sacerdotes, dos principais, e falamos assim, e eles viram que a gente andou com Jesus. E agora eles oram. Então diz o versículo 24: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Eles começaram a fazer uma oração, uma linda oração, que termina no versículo 29 dizendo: agora, Senhor, olha para as ameaças deles, porque eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus, eles estão vindo atrás de nós, eles jogaram Pedro e João na cadeia. Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo. Versículo 29 diz: e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles tinham um pedido no coração. Eles tinham no coração. Sabe quando a gente vem à igreja na quarta-feira, nos cultos de quarta-feira, que mais são cultos de lamentação do que de oração? Já viram isso alguma vez? Não, isso não acontece em Mossoró. É só lá para São Paulo, para o sul, de onde eu venho, ou acontece aqui também. Isso é muro de lamentação. Oh Senhor, qual é o pedido que você tem? Eu quero que orem pela minha espiritualidade. Eu não vou orar pela sua espiritualidade, eu vou orar para você levar alguém para Jesus. Ore para que Deus coloque alguém no teu caminho para você apresentar Jesus. E quando você compartilha Jesus, o teu coração vai estar cheio de Jesus, e a tua espiritualidade vai reviver, porque ninguém que está ligado ao corpo de Cristo vive vida ociosa.
bom sermão, uma boa música, um bom pregador, um Mateus Riso, o pastor Bulhão que veio aqui, o Rodrigo Silva, é muito lindo isso, mas não é por isso, nem para isso que você foi chamado e eu. Você e eu fomos chamados para compartilhar Jesus. Só que ninguém pode dar aquilo que não tem. Não adianta eu vir para a igreja e dizer: eu acredito que Jesus está voltando em breve, mas se eu não vivo isso, não vale nada a minha vida. Nada, absolutamente nada. Deus tenha misericórdia de nós. Oh, querido, se a gente vem na igreja e diz: oh, Senhor, olha para a minha espiritualidade. Por Cristo, venha na igreja na quarta-feira e diz: Senhor, dá-me alguém para eu falar de Jesus. Eu não posso passar mais um ano sequer sem ganhar uma alma pelo menos para Cristo Jesus. Uma alma pelo menos para Cristo Jesus. E enquanto alguns estão trabalhando para Jesus, outros estão olhando para aqueles que estão trabalhando e servindo a Jesus e ainda criticam estes. Já viram isso, não? Quem trabalha para Jesus e faz a obra de Jesus sabe do que eu estou dizendo. Uma vez eu abri a revista Adventista, anos atrás, o pastor Rui Naga, eu era presidente da nossa igreja aqui para a divisão sul-americana. Ele cunhou uma frase que eu nunca me esqueci, diz assim: aquele que está remando não tem tempo para balançar o barco. Então, se alguém está criticando quem está remando, é porque você só está balançando o barco. Deus tenha misericórdia. Aí você está dizendo assim: esse pastor veio para cá para falar de celebração? Como assim? Está só puxando a orelha do povo? Essa é a palavra que Deus me chamou aqui para falar para você, em nome de Jesus. Se eu não posso vir aqui para pregar aquilo que eu gosto, que eu acho bonito, ou aquilo que vai agradar os seus ouvidos, por quê? Porque Jesus está voltando, e enquanto eu dizer que eu creio que Ele está voltando, mas não viver como deveriam viver, eu estou perdido, nós estamos perdidos. Deus tenha misericórdia de nós. Eles tinham aqui em Atos um pedido no coração, um pedido: Senhor, conceda-nos que preguemos o Teu Evangelho com intrepidez, com coragem, com ousadia. Oh Senhor, eu não posso encontrar alguém no mercado, eu não posso encontrar alguém no posto de gasolina, eu não posso encontrar alguém na minha faculdade, onde estudo, no meu trabalho, e não falar de Jesus. Eu posso não ter nada nesse mundo, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Conceda-nos que preguemos com intrepidez. E quando eu leio esse verso, sabe o que vem ao meu coração? Vem a seguinte questão: Senhor, que é que eles pediam? Dá-nos intrepidez. E eu descobri duas coisas. Número um, eu descobri que ao pedirem intrepidez para pregar, eles tinham medo, eles não sabiam o que fazer, como fazer. Não é verdade? Sabe o que significa? Significa que eles não eram diferentes de você, nem de mim, nem de Gal, nem de Orlando. Mas se você tiver coragem de pedir, Deus tem poder para responder. Se você tiver coragem de pedir, dizendo: Senhor, em 2026 eu quero pelo menos ganhar uma alma para Jesus. Uma, assim como o Senhor mandou Pedro e João no templo ganhar um. Só que eu quero ganhar pelo menos um. Ano que vem você me fala. Se você tiver coragem de pedir, Deus tem o quê? Poder para responder. Senhor, eu quero. Eu não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei quando fazer, mas eu sei que o Senhor sabe. Faça através de mim. Número 2, eles pediram intrepidez para pregar. Sabe por quê? Porque Jesus, algumas semanas antes, disse assim: e será pregado este Evangelho do Reino para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eles sabiam que eles só estariam com Jesus novamente quando o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. E para eles estarem de novo com Jesus novamente, eles tinham que pregar o Evangelho em todo o mundo. Então eles tinham no coração um desejo ardendo de pregar, porque eles tinham no coração um desejo ardendo de ver Jesus voltar. Eu pergunto: você tem no seu coração um desejo ardendo pela volta de Jesus?
aquilo que você faz nesse mundo, as decisões que você toma, o namoro que você tem tido, a relação que você tem tido com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu esposo, com os teus filhos, com os teus colegas de trabalho, de faculdade, e etc e tal, falam que no teu coração você tem um desejo ardente de ver Jesus voltar. As escolhas que você faz, as compras que você faz, os planos que você traça, falam que você tem no coração um desejo ardente de Jesus voltar. Se não é assim, clame a Deus: Senhor, desperta no meu coração o desejo de ver Jesus voltar. E esse desejo vai dar no teu coração um desejo de pregar com intrepidez, com coragem. E quando as pessoas olharem para você: mas não é ela que está falando, essa menina andou com Jesus, esse camarada, ele andou com Jesus. Porque o que você tem, você vai fazer o quê? Você vai compartilhar. E junto com isso eu faço um apelo para você, em nome de Jesus: não compartilhe bobagens no ano que está chegando. Combinado? Isso é proibido. Se você tiver que compartilhar alguma coisa, compartilhe Jesus. Não curta porcaria. Você como está curtindo porcaria? Se curte porcaria é porque não vive. Se não vive, está perdido. Eu termino a mensagem de hoje contando de uma história que está no último capítulo desse livro. Depois você pega o livro e lê ele todo, você vai encontrar coisas lindas ali. Pavel Goia. Quantos já ouviram falar no pastor Pavel aqui? Uns poucos, mãozinhas. Pastor Pavel Goia, homem de Deus, homem de Deus. Ele nem sempre foi pastor. Pavel Goia, romeno. Ele nasceu na Romênia, país comunista, anticristão. Tem 2 livros dele publicados pela Casa Publicadora Brasileira. Depois pesquise lá, leia. Inspiração, ele conta as histórias também nos seus livros. E essa história conta que quando ele era um empresário na Romênia, ele tinha uma empresa, a Romênia comunista, imaginem, e Deus abençoava ele, o seu negócio prosperava na Romênia. E aí uma empresa alemã, preste atenção na história, olha só. Uma empresa na Alemanha entrou em contato com ele e disse assim: Pavel, você tem uma empresa assim, assim, tudo mais, nós temos interesse em ser sócios contigo na empresa. Se queremos conhecer a empresa, apresentou a empresa, aquela empresa dava um resultado de em torno de $500 mil por ano. País comunista, muita coisa. Resultado é lucro líquido, $500 mil. E essa corporação alemã disse assim: temos uma proposta, nós queremos ser teus sócios, e em 2 anos nós vamos quadruplicar o resultado da tua empresa. Vamos fazer investimentos assim, tal. O que você acha? Pavel foi para casa, um homem de oração, começou a orar com a sua esposa. O que a gente faz? Fazemos sociedade? Não. 4 vezes mais, vamos poder abençoar muito mais a igreja com nossa fidelidade. E nesse interim, Pavel recebeu uma outra ligação. Alguns dias ali ele estava orando, recebeu uma ligação da sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia pro Mundo. A gente chama de Conferência Geral, ficando em Washington, nos Estados Unidos. Lá em Washington eles estavam tendo uma reunião administrativa, uma mesa, precisando de um pastor na Romênia. E quando eles estavam ali na mesa, alguém lembrou: bom, temos o irmão Pavel lá. Ligaram para ele: Pavel, aqui é da Conferência Geral, estamos numa mesa, precisamos de um pastor na Romênia, tal situação, assim, assim, e o seu nome veio a nós, e você aceita ser pastor de um distrito pastoral? E ele disse: meu Deus, e agora? Eu vendo a empresa, faço sociedade, vou ser pastor. Só que ser pastor compreendia ele abandonar todos os seus negócios e dedicar sua vida exclusivamente ao ministério pastoral. Sabe, se ele tinha um resultado de $500 mil por ano, ser pastor, ele ia ganhar 0,01% disso, menos ainda, para ser pastor. Mas Pavel contou para a esposa dele, agora sim eles oraram ainda com mais intenso fervor. Passaram noites orando: Senhor, o que a gente faz? Bom, e Deus indicou, você já sabe, ele se tornou pastor. Foi para o primeiro distrito pastoral dele. Quando chega no distrito pastoral agora, ele vendeu a empresa dele,
doou os recursos para a pregação do Evangelho em seu país, em outras localidades ali, de ateus, comunistas e tudo mais, e foi ser pastor. Chegou no distrito pastoral, a igreja dividida, não crescia fazia anos. Igreja que tinha 80 membros por ano, tinha 80 membros e diminuindo um pouco, divisão na igreja, ancião lutando por isso, outro por aquilo, outro, um ancião querendo fazer uma coisa, o outro criticando aquele, um fazendo isso, aquilo, o outro criticando e tudo mais, um distrito dividido. Ele ficou desesperado, ele disse assim: Senhor, o Senhor me mandou para cá para eu ser pastor desse povo aqui que só fica criticando e não faz nada. Pablo começou a chamar os anciãos para vir à casa dele, ia na casa dos anciãos de madrugada, orava, e começou a orar e clamar a Deus: Senhor, age através de nós, enfim. Com a graça e pelo poder de Deus, 2 anos depois a igreja estava unida em Cristo, vivendo Cristo, e a igreja dobrou de tamanho, amém? Em 2 anos. Estou resumindo a história para vocês. Um homem de oração, uma igreja de oração. E aí, naquele auge, a igreja batizando, crescendo, estudos bíblicos, gente sendo atendida aqui, lá e tudo mais. Vamos fazer um evangelismo nessa cidade. Um país comunista, Deus abriu as portas para eles fazerem um evangelismo. Deus operou milagres, amém? Como Deus opera milagres. Se você está sentado aqui nessa noite, hoje é por um milagre também. Esse teatro estaria fechado hoje, todo mundo de férias, né? Deus abriu as portas, Deus usou pessoas que operou milagres para você estar aqui hoje. Operou lá na Romênia milagres, e eles conseguiram um salão para fazer o evangelismo, e começaram a divulgar desse evangelismo para tudo quanto é lugar, rádio da cidade, cartaz em tudo quanto é canto. E o pastor Pablo ia fazer o primeiro evangelismo público da história, e o governo permitiu. Só que 2 semanas antes do evangelismo, Pablo estava entrando na cidade, na rodovia, com um carrinho dele que ele tinha comprado ali, né? Um carro daqueles quadradinhos tipo russo lá, daqueles, sabe, antigo quadradinho ali e tudo mais. Chegando na cidade, um garoto, o apelido dele era Meni, porque ele era gago, o garoto era gago, 16 anos de idade, Meni. E ele tinha uma doença com dificuldade de locomoção motora, problemas nos músculos, sabe? E ele estava andando na rodovia, Pablo chegando, entrando na cidade, e o garoto inadvertidamente se jogou na frente do carro. Pablo atropelou ele, pum! Lançou o menino longe alguns metros, feiou o carro no desespero, passou por cima dele de novo. Agora passou por cima dele. Ele sai do carro, vê o menino ali no chão, tudo sofrendo, sangue pelas orelhas, sangue pelo nariz, pelos olhos. Pessoas vêm, carros vêm, chamam o bombeiro, chamam isso, aquilo, outro, chamam ali a ambulância, levaram o Meni para o hospital. Pablo desesperado, tiraram radiografia, traumatismo craniano, perfuração nos pulmões, clavícula quebrada, bacia quebrada, perna quebrada, braço quebrado. O menino destruiu. Umas poucas horas depois, Meni veio a óbito. Você consegue imaginar? Pavel, ele ficou desesperado, disse: meu Deus, eu matei um menino, todo mundo conhecia o menino na cidade. Meni. Ele entrou no desespero no quarto onde cobriram o corpo do menino, desesperado, se lançou ao pé da cama e começou a orar. E disse assim: Senhor, o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, torna a dar a vida ao menino, por Jesus. E ele clamou e clamava em voz alta. Entrou um médico no quarto, colocou a mão no ombro dele e disse assim: olha, se o Senhor tivesse que orar ao seu Deus, que o Senhor tivesse orado antes, porque agora o menino morreu, não tem mais o que fazer, o Senhor, por favor, nos dê licença, sai do quarto. Tiraram ele do quarto. E ele foi desesperado para casa. Chega em casa, roupa manchada de sangue. A esposa ficou desesperada. O que aconteceu? Ele contou para ela a história. E naquela noite os dois passaram a noite inteira orando. Ele
chorava. Pastor Pavel, ele diz: eu chorei a noite toda, dizendo: Senhor, como é que eu vou falar para a cidade do amor de Jesus, de que Jesus é bom, que Deus é amor, se o Senhor permitiu que eu matasse esse menino? Você consegue entender o desespero desse pastor? Mas como eu vou pregar? Não tem como. E aquela noite, Pavel e a esposa oraram a noite inteira. E eles tinham um pedido no coração. E esse pedido me surpreende. Disseram assim: Senhor, nós sabemos que o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar a dar a vida a esse menino. Eles foram para o hospital quando o sol começou a nascer. Chegaram no hospital tímidos, pensando: tenho que encontrar os pais desse garoto, eu preciso confortar essa família, eu preciso fazer alguma coisa, Senhor, me ajuda. Aí entra no hospital, tem uma comoção no hospital, e gente correndo para lá e para cá, gente com radiografia na mão, nos corredores, e radiografia de uma mão para outra, ele não entendia. Quando de repente veio alguém, olhou para ele e disse assim: não é o senhor? Foi o senhor que atropelou o Mene, foi? E ele assim, todo sentindo mal, dizendo assim: fui eu. Se o senhor precisa ver uma coisa. Pegou Pavel pelo braço, vem comigo. E levou o Pavel. De repente eles chegaram numa porta de um quarto. Aquele enfermeiro abriu a porta. Para surpresa de Pavel, Pavel viu Mene sentado na cama. Comendo. E ele levava a colher à boca, diz o pastor Pavel, e nem tremia, porque ele tinha problema de locomoção. Levava. E ele estava conversando e não gaguejava. Deus não só ressuscitou o garoto, como curou ele de todas as doenças que ele tinha antes. Glória a Deus. Aleluia. Ele descobriu que eram os médicos que estavam no corredor. Eles viam uma radiografia de um crânio rachado e ele estava vendo outra que não tinha mais traumatismo. Eles olhavam a radiografia de uma bacia quebrada e fizeram outra, não tinha mais nenhum osso quebrado. O evangelismo aconteceu e a igreja dobrou de tamanho de novo. Eu pergunto: você acredita que Jesus está voltando? Você quer viver como deveriam viver aqueles que acreditam que Jesus está voltando, como Pavel vive, como Gal vive, como Urlan, acho que não vive mais, mas viveu? Dizer: Senhor, usa-me, Senhor, um ano está começando logo em breve. Esse ano passou, acabou, ficou para o passado. O que você fez, o que você não fez, passou, acabou, ficou no passado. Mas você gostaria de dizer nessa noite: Senhor, usa-me para eu fazer alguma coisa, qualquer coisa para o Senhor. Usa-me, Senhor, faz de mim Pavel, faz de mim Urling, faz de mim Gal, faz de mim João, faz de mim Pedro, faz de mim um dos seus discípulos, faz de mim alguém que compartilha do teu amor, da tua palavra. Usa-me, Senhor, usa-me, eu quero. E se você quiser, se você crer, se você pedir, e a nossa oração nessa noite deve ser: Senhor, em nome de Jesus, desperta em meu coração um desejo ardente de ver Jesus voltar. Que as minhas palavras, que as minhas ações, que as minhas decisões para o novo ano em Cristo e por Cristo sejam focadas no céu, na tua vida, no teu retorno. Minhas decisões, minhas orações, minha vida, meu dinheiro, meu ser, minha família, meu tudo. Usa-me, Senhor, eu quero ser esta pessoa. Eu preciso não somente dizer Jesus está voltando, mas eu preciso viver como devem viver aqueles
aqueles que acreditam que Jesus está voltando. Amém. Se é esse o seu desejo, em nome de Cristo Jesus, coloque-se em pé nesse momento e cante essa oração. Cante essa oração com todo o seu coração, dizendo: Senhor, usa-me, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Clame a Deus, Senhor, quebranta. Peça de todo o seu coração: transforma-me, enche-me. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, oh, quebranta-me, transforma-me, oh, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai, porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã, cada dia, cada ano. Ó Senhor, queremos te pedir nesse momento, em nome, por amor de Cristo Jesus, desperta no nosso coração esse desejo de ver Jesus voltar, de viver como devemos viver. E usa-me, Senhor, usa-nos como um farol, como uma lâmpada, uma flecha que atinge o alvo, como uma ponte para levar outros até ti. Que no próximo ano, Senhor Deus, Mossoró seja sacudida, Senhor.
pelos teus filhos e filhas cheias do teu Espírito, que darão aquilo que eles mais têm, Jesus. É o que eu te peço, nós juntos te pedimos em nome dele, dizemos amém. Ora